Olá galera, beleza? Bom dia para vocês. Bom dia pessoal aí do TI, né? Galera do BOP aqui, a BOP do TI, né? Pediram para dar uma aula aqui extra para vocês. Galera do BOP do TI. Enfim, o que aconteceu, pessoal? Ontem o meu computador quebrou, tá até com o Fábio ali, o Fábio está tentando dar uma melhorada nele ali para ver se consigo usar. E o material estava lá, eu ia fazer um material específico, né, para vocês, só que eu não consegui fazer, então o que eu fiz? Ela falou, como está perto da prova TRF e ALERJ, eu peguei os materiais das turmas de ALERJ e TRF e misturei e coloquei lá para vocês. Não vamos corrigir todas as questões, mas nós vamos pegar algumas questões que eu vou escolher e vamos comentar essas questões. Vou dar um tempinho para você fazer e a gente vai comentar dentro do que é mais importante aqui, revisando o conteúdo, aprofundando também, pegando os pontos aqui, né, alguns pontos legais, as bancas agora Consuplan, TRF e FGV, que é da ALERJ, para você treinar e rememorar o que você já sabe. Então, para a gente começar o nosso estudo, eu vou pedir aqui fácil, para você fazer, nós temos um material está aqui, TRF, primeiro material, TRF, então faça a questão, eu vou te dar um tempinho e vai ser assim, te dá um tempo e depois a gente corrige, um tempinho a gente corrige, a gente pega uma questão e corrige junto, e assim a gente vai caminhando, perfeito? Faça para mim a questão, eu vou mesclar as questões, tá? Nós vamos aqui começar com o material que está escrito assim, ó. TRF, parte 1, tá? Parte 1. Você vai fazer a primeira questão, que fala de princípios fundamentais. Pode fazer a primeira e a segunda. Depois, você vai para a questão número 6. Esse é o nosso primeiro material. Vou te dar 2 minutinhos. Desse material, eu também quero que você faça a questão número 8, FGV. Eu faço a questão número 8, FGV. A questão número 12 também, FGV. Vai lá, material parte 1. Então, vamos começar por aí. Depois a gente já faz uma conexão. 1 minutinho, vai lá. Vamos lá então, pessoal. Vamos resolver. Então, para a gente começar aí, né? Que algumas eu vou te dar um tempinho, outras nós vamos direto. Enfim, primeira questão aí, parte 1, TRF. Deixa eu explicar de novo. Meu computador quebrou, inclusive está aqui com o Fábio. E é por isso que eu não coloquei o material em uma planilha só, gente. Eu peguei os materiais das turmas e coloquei disponível para você. E não vamos corrigir tudo, mas você tem um material de apoio ali para treinar as questões da FGV e as questões da Consuplan. Perfeito? Já é uma boa para você treinar. Enfim, e aí a gente vai mesclando aí, treinando as questões da Consuplan e da FGV dentro desse material que eu aproveitei das turmas. Questão número 1, vamos lá. A questão número 1 é assim, ó, Consuplan 2015 TJ Minas. Olha o que fala. É incorreto afirmar que a República Federativa do Brasil tem como fundamentos. Bem, tem como fundamento. Ele quer a incorreta. Apareceu incorreta, já grifa incorreto, que a tendência é marcar certa. Ele está falando de que aí? Princípios fundamentais. Princípios fundamentais. A parte dos princípios fundamentais aparece onde? No artigo 1º e vai até o artigo 4º. Ali nós vamos encontrar os fundamentos da República Federativa do Brasil, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo que é? Político. Vamos encontrar o artigo 2º, que fala o quê? Da separação dos poderes. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, executivo e judiciário. Nós vamos encontrar, dentro dos princípios fundamentais, que é o título 1 da Constituição, os objetivos da República Federativa do Brasil.
Objetivo. Co-ga-e-pro. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginação dos povos e reduzir as desigualdades sociais. E promover o bem de todos sem preconceito, raça, sexo e quaisquer outra forma de discriminação. Então são objetivos, metas, diretrizes, objetivos. Bem, o artigo 4º, ele vai falar o quê? Dos princípios que regem a República Federativa do Brasil nas suas relações, o quê, gente? Relações internacionais. Internacionais. A não intervenção, a autodeterminação dos povos, a prevalência dos direitos humanos, repúdio ao racismo, ao terrorismo. Então, nós temos aqui os princípios internacionais. O que a gente está vendo agora é o título 1 da Constituição Federal, que fala dos princípios fundamentais. Princípios são mandamentos nucleares, que vão servir de base para outras normas ou outros princípios. Esses, além de princípios, são o quê? Fundamentais, porque vão estruturar o Estado. Inauguram a Constituição Federal, inauguram o nosso texto constitucional com esses princípios fundamentais, estruturantes do Estado. Bem, artigo 1º a 4º. Aqui geralmente cai a literalidade, na maioria das vezes. Cai letra da lei, a literalidade. E envolve um pouco de memorização. Você vai ver que na maioria dos concursos e na maioria das bancas, ele trabalha as questões assim dessa forma, trabalhando a memorização. E agora a gente consegue matar as questões. Vamos lá? Olha, e rememorando aqui, parte do princípio que vocês já viram o conteúdo também, né? Muitos já viram, né? Vocês já viram teoria e tal, então, aprofundando, não é isso? Essa turma é um pouco mais avançada, né? Pois é, já tiveram contato com a matéria. Por isso, em alguns pontos, eu vou acelerando, mas se você tiver dúvida, você pode falar. Vamos lá? A questão 1 fala então assim: é incorreto afirmar que a República Federativa do Brasil tem como fundamento desenvolvimento nacional. Isso é fundamento, gente? Não. B. Os valores sociais do trabalho da livre iniciativa. Fundamento? Cidadania, fundamento? Pluralismo político, é fundamento? Sim. Então, o que não é fundamento, letra A. A de aprovação. Ficou muito fácil. Olha a questão número 2. Quanto aos fundamentos, objetivos e princípios da República Federativa do Brasil, é incorreto afirmar. Ele quer incorreto novamente, com suplan. Olha a letra A. Não constitui como fundamento da República Federativa do Brasil o pluralismo político. Não constitui? Constitui, não é isso? Se ele quer incorreto nessa, aqui, ó, sociediva plu, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo o quê? Político. São fundamentos da República Federativa do Brasil. B. Garantir o desenvolvimento nacional. É o objetivo da República Federativa do Brasil? É ou não é? Sim. Co-ga-e-pro. Garantir o desenvolvimento nacional. Cuidado que às vezes ele coloca assim, ó, garantir o desenvolvimento regional. Ele troca. Não, regional? Não, é o quê? Nacional. C. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelo princípio da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. É um dos princípios que rege a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais, sim ou não, gente? Memorização, não tem para onde correr. Artigo 4º. Aqui eu preciso de você, não tem jeito. D. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Tá certinho? Parágrafo único do artigo 4º. É justamente o que diz lá. Buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, buscando uma comunidade latino-americana de nações. Então, aqui estão os objetivos, ou melhor, os princípios fundamentais. Fácil demais essa questão. Vamos só corrigir a questão juntos agora. A questão número 4, para a gente avançar. Eu não pedi, a gente vai junto. Questão número 4, último concurso do TRF, já que o TRF está em pauta agora. A gente está resolvendo as questões que a gente está trabalhando na turma TRF. Olha só, quantas relações internacionais, questão número 4, o Brasil rege, segundo expressamente disposto no artigo 4º da Constituição, pelo princípio
E aí, relações internacionais do juiz natural? O princípio do juiz natural, ele está no artigo 5º, inciso 37 e o inciso 53. Que princípio é esse? Fala assim, ó, não haverá juiz ou tribunal de exceção. É o princípio do juiz natural. Combinado com o artigo 5º, inciso 53, que fala o quê? Que ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade o quê? Competente. Então, o artigo 5º, justificativa aí, ó, inciso 37, combinado com o inciso 53, traz para a gente o princípio do juiz natural. Ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade o quê? Competente. Não haverá juiz do tribunal de exceção, o tribunal ad hoc, o tribunal chamado ex post facto, o tribunal criado que após o fato, porque o tribunal ele vai ter que ser criado com antecedência, vai ter que respeitar a Constituição e as leis. Um tribunal criado após o fato, ele tende o quê? A ser o quê, gente? Parcial. Tende a ir para uma parte ou para outra parte. E o tribunal ele tem que ser o quê? Imparcial e independente. Então o princípio do juiz natural, ele visa o quê? Ele visa garantir a independência e a imparcialidade do órgão julgador. Na verdade, eu sempre brinco, tudo vai ter que estar o quê? Previsto previamente. Olha só a redundância. Tudo vai ter que estar previsto previamente. Constituição e nas leis. O inciso 39 do artigo 5º fala o quê? Não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação o quê? Legal. É o que diz lá. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação o quê? Legal. Ou seja, o crime, para ser crime, a lei vai ter que definir. A pena daquele crime, a lei vai ter que definir. Quem vai processar, sentenciar, a lei vai ter que definir a Constituição, sim ou não, gente? Então, tudo vai ter que estar o quê? Previsto. Não haverá juiz ou tribunal de exceção. Então, está errado aqui a letra A, porque ele fala que isso não é um princípio internacional. Do efeito imediato também, não existe. Da sucumbência, não. Letra D, da igualdade entre os Estados. É um princípio internacional, sim ou não? Então, a resposta da questão número 4 é a letra D. A igualdade entre os Estados é um princípio internacional. Com isso, nós vamos à questão número 6 agora. O restante você vai fazer, tá? Eu vou escolher algumas questões. Não são todas, como eu expliquei no início. É bom que você tenha um material de questões para treinar, porque é em cima de questões que você evolui. É em cima de que, para mim, a melhor maneira de se estudar é em cima de questões. Não adianta saber o conteúdo se você não souber fazer prova. Se não souber fazer prova, você erra uma questão de bobeira. E a pior coisa que tem é você errar uma questão sabendo. Às vezes você sabe o conteúdo, mas por conta de uma pegadinha, de um detalhe, você erra uma questão. É a pior coisa que tem. Então tem que saber fazer prova. Tem que saber o que o examinador quer. Porque às vezes não precisa nem saber tudo. Mas você consegue identificar o que o examinador quer e consegue acertar a questão. Mesmo não sabendo o que está lá. Porque o nosso objetivo, eu falo, aluno meu não vai virar especialista em direito constitucional. Eu vou te direcionar para acertar a questão. Acerta a questão, depois me chama para o churrasco. Toma posse e me chama para o churrasco. Essa é a ideia. Você não está aqui para ser especialista. Você está aqui para ser direcionado, acertar a questão e depois me chamar para o churrasco. Essa é a ideia. Então tem que saber fazer prova. Essa é a nossa ideia. Vamos lá, questão número 6. Olha o número 6. Consuplan também. A 6, vamos a 6. A 5 aqui, vamos voltar aqui a nosso rol de questões. A 6 fala o seguinte: TRE Minas. Mercedes é cidadã da Moldávia e está em trânsito pelo Brasil, tendo ficado retida no aeroporto internacional, sediado no município Y, sem data provável, deliberação para o seu destino final. Ponto. Dada a sua condição de estrangeira, o serviço local suscita dúvidas quanto à aplicabilidade dos direitos fundamentais à sua situação. Nos termos da Constituição, os direitos e garantias fundamentais são garantidos quanto à sua inviolabilidade expressamente aos estrangeiros, visitantes do Brasil, residentes no Brasil, investidores no Brasil, em missão eventual no Brasil. O que você acha?
E aí? Letra B. Letra A? Residente não? Então, é o que eu falei, tem que saber... Oi? Aquele que está em trânsito pelo nosso território não tem direitos fundamentais? Tem ou não tem? Tem. Mas olha só. Missão virtual? Não. Preste atenção. Aí é que está. Aprenda a fazer prova. Olha a cabeça da questão. O que ele fala? Coloca a historinha da Mercedes lá. Ela está no Brasil, né, no aeroporto e tal. E aí ele coloca, dada a sua situação, no final, colocou que ela está lá. Bem, ponto. Nos termos da Constituição Federal, os direitos e garantias fundamentais são garantidos quanto à inviolabilidade expressamente aos estrangeiros. Bem, o que diz a cabeça do artigo 5º? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Garantindo-se os brasileiros e estrangeiros o quê? Residentes no país, a inviolabilidade do VLIPS. Cabeça do artigo 5º diz isso. A inviolabilidade do VLIPS. Então, o artigo 5º, caput, garante o quê? A inviolabilidade do VLIPS. Vida, liberdade, igualdade, propriedade e segurança. Perfeito? É o maior artigo da Constituição Federal. Os 78 incisos do artigo 5º são variações desse VLIPS. E ele diz que lá são os destinatários. Quem são os destinatários? Quem são os destinatários desses direitos? De acordo com a cabeça do artigo 5º, os brasileiros e estrangeiros o quê? Residentes. Mas a jurisprudência é mais que pacífica, a doutrina entende que esses direitos são destinados a quem? Aos brasileiros e estrangeiros, residentes ou não residentes. Aqueles que estão no trânsito pelo nosso território também serão titulares de direitos fundamentais, sendo pessoas físicas ou pessoas o quê? Jurídicas. Fábio, calma aí, então pessoas jurídicas também são titulares de direitos fundamentais? São ou não são? Sim. Pessoas físicas ou pessoas o quê? Jurídicas. A pessoa física, pessoa natural. Pessoa jurídica, aquela que existe no mundo do papel. A pessoa jurídica, ela pode ser o quê, gente? Pessoa jurídica de direito privado, sim ou não, gente? Ou pessoa jurídica de direito o quê? Público. Então eu posso também afirmar que o Estado também será titular de direitos fundamentais, se ele perguntar sim ou não? Sim. De maneira geral, sim. Eles são os destinatários. Só que a questão, ela fala o quê? No final. Olha o final. São direitos são garantias, né, fundamentais, e são garantidos quanto à sua inviolabilidade expressamente aos estrangeiros. O que ele está pedindo? Expressamente ele está pedindo o quê? O texto da Constituição. À luz da Constituição. Reza a Constituição, conforme a Constituição, apresenta a Constituição, traz a Constituição, expressamente a Constituição. Ele está pedindo o quê? O que está escrito na Constituição, tem que saber o que ele quer. Se ele está pedindo o que está expresso na Constituição, qual a nossa resposta? Letra B, residente no Brasil. Então a questão número 6 é letra B. Se ele não falasse nada, qual seria a resposta? Aí seria o quê? A. Poderia ser A, visitantes também. Porque é para todo mundo. Indistintamente qualquer um que está no nosso território. Se ele não falasse nada. Mas ele foi objetivo. Expressamente no texto constitucional. Então você tem que falar o que está o quê? Escrito da Constituição. É isso que ele quer. Pegou ou não? Sim ou não, gente? Então cuidado com a pergunta, que ele vai querer brincar. E ele vai tentar te enganar. Vamos lá, responde aí. Os direitos fundamentais previstos no artigo 5º são destinados aos estrangeiros? Sim ou não? Sim. Todos os direitos do artigo 5º são destinados aos estrangeiros? Já mudou a pergunta, entendeu? Todos. A primeira pergunta foi genérica. São destinados aos estrangeiros, sim ou não? Agora, todos são destinados aos estrangeiros? Não. Todos não. Alguns ficam do lado de fora.
Pessoa jurídica será titular de direitos fundamentais? Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Pessoa jurídica será titular de todos os direitos fundamentais? Não. Todos não. Já viu pessoa jurídica andando por aí? Não tem locomoção. Entendeu ou não? Então, tudo vai depender da maneira que ele te pergunta. Você tem que saber. Tem que identificar o que ele quer. Foi ou não, pessoal? Então, a questão número 6, fácil demais. Vamos lá. Fácil demais a número 6. A número 6, questão número, ou melhor, letra B. Agora nós, pulamos para 8. Vamos para 8? Então vai para 8. Que é 8. A 8, então, é uma questão que cai de prova direto. FGV. Essa aí. Mas cai em todas as bancas. Fala de tratado internacional. Questão de auditor. Questão número 8, TCE, Rio de Janeiro. Aparece a vir TCM aí também de novo, né? Enfim, questão número 8 fala assim, ó. Considerando a sistemática de incorporação na ordem jurídica interna dos tratados internacionais de proteção de direitos humanos, bem como a posição que podem ocupar no escalonamento das normas, é correto afirmar, de acordo com o entendimento prevalecente no âmbito do Supremo, que, olha, já olhou a cabeça da questão, ele está falando de quê? De tratados internacionais de direitos humanos. E aí ele pergunta, de acordo com o entendimento do Supremo, sempre terão natureza supralegal mais infraconstitucional? Podem ter natureza infralegal ou constitucional? Sempre terão natureza legal e infraconstitucional? Podem ter natureza supralegal ou constitucional? Sempre terão natureza constitucional? Então, vamos entender aí. Vou apagar, hein? Vamos entender. Ele está falando dos tratados internacionais. Bem, entenda. A galera que já viu, vai rever, não vai esquecer mais, não pode errar uma questão dessa. Isso aqui é sempre presente em prova. Caiu agora recente, na prova de delegado, lá de Pernambuco. Trouxe uma questãozinha dessa. Então cai direto em prova, você não pode errar uma questão dessa. Bem, para a gente entender os nossos tratados internacionais, a gente tem que lembrar do nosso ordenamento jurídico. O nosso ordenamento jurídico, vou só, Fábio, consegue jogar aquela palheta para lá? Porque minha voz está até acabando, o vento, esse ar-condicionado está vindo direto, está com frio, vocês não? Pô, se quiser mudar também essa temperatura e de repente dar uma jogada para essa palheta para lá, desculpa aí, gente, mas caraca, tá vindo aqui direto na minha garganta. Aí já dá uma... Show. É isso aí, quem não conhece aí, o Fábio é o sócio do curso. Sabe, quem quiser um desconto, então é só falar com ele que ele libera tudo aí. Vamos lá. Ó, o nosso ordenamento jurídico é formado por uma pirâmide. Obrigado, Fábio. Valeu, hein? Pirâmide de Kelsen. Cujo topo vamos encontrar quem? A Constituição. A Lei Maior. Constituição Federal. Estatuto Fundamental. Abaixo vamos encontrar o quê? As normas infraconstitucionais. Não é isso, gente? Que estão abaixo da Constituição. Dentro dela, vamos encontrar as chamadas normas legais. As normas legais são aquelas que vão buscar fundamento aonde? Na Constituição. Leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções e até o próprio decreto autônomo do presidente da República, que está lá no artigo 84, inciso 6. São normas legais primárias que vão inovar o nosso ordenamento jurídico. Abaixo dessas normas legais primárias, nós temos as chamadas normas infralegais, ou seja, abaixo das legais, infralegais. Essas normas são chamadas de normas secundárias. Elas só servem para dar o quê? Executoriedade às normas legais, que são as portarias, as instruções normativas, os decretos regulamentares,
coisa. Decretos regulamentares, as portarias. Aqui só vai dar o quê? Executoriedade às normas legais, só vai detalhar, esmiuçar as normas legais. Então são chamadas de normas infralegais, secundárias. Esse praticamente é o nosso ordenamento jurídico. E os tratados internacionais, eles vão entrar nesse nosso ordenamento jurídico. O tratado internacional, ele vai ter que entrar aqui, vai ter que receber um status. Ele recebe o status de quê? Um tratado internacional. Um tratado internacional, quando ele entra no ordenamento jurídico, ele vai receber status de quê? Ele vai ter que receber o status de uma norma dessa aqui. Lei ordinária, lei complementar, status de quê? É isso aí. A resposta é depende. Depende. Existem 3 maneiras de um tratado entrar no nosso ordenamento jurídico. 3 maneiras. 3. Perfeito? 3 maneiras. Como regra geral, olha aqui, ó. Um tratado internacional, ele vai passar por 3 etapas. 3 etapas. Primeiro é a assinatura. A assinatura é feita pelo presidente da República, como chefe de Estado. O presidente assina o tratado. Assinou o tratado, ele já vai entrar no ordenamento jurídico, gente? É um ato precário. Com a assinatura, vai para onde? Para a aprovação. A aprovação é feita por quem? Pelo Congresso. Nossa próxima questão é 12. Vou pagar aqui, tá? A aprovação é feita pelo Congresso. E como regra geral, essa aprovação pelo Congresso, ela é a mesma de uma lei o quê? Ordinária. Ou seja, o Tratado Internacional, ele vai ter que ser aprovado nas 2 casas do Congresso Nacional, por maioria o quê? Chamada relativa, ou maioria relativa, ou maioria o quê? Simples, não é isso, gente? Esse é o procedimento. É o mesmo procedimento de aprovação de uma lei o quê? Ordinária. Então, como regra, um tratado internacional, como regra, ele terá status de quê? Lei ordinária. Ele será equivalente a uma lei ordinária. Então, falou tratado internacional sobre aula ao vivo, lei ordinária. Tratado internacional sobre data show, lei ordinária. Tratado internacional sobre câmera, lei ordinária. Tratado internacional sobre quadro, lei ordinária. Tratado internacional, como regra, lei ordinária. Foi aprovado, já vai entrar aqui? Não, volta para a mão do presidente e o presidente vai o quê? Promulgar. Promulgação. Aí sim. E publicação, aí entra. Tudo bem. Eu falei que são 3 maneiras. A primeira está aqui. Essa é a regra. Só que, o que nós vimos? Em 2004, com a emenda número 45, tivemos a possibilidade de um tratado internacional entrar no nosso ordenamento jurídico com status de quê? De emenda. Mas é qualquer tratado? É aquele que versar o quê? Sobre direitos. Mas é qualquer aprovação? Não. É aquele que for aprovado pelas 2 casas do Congresso, pelo mesmo procedimento de aprovação de uma emenda constitucional. Ou seja, nas 2 casas do Congresso Nacional, em 2 turnos de votação, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Isso está onde? Lá no nosso artigo 5º, parágrafo 3º. E o que diz lá? Os tratados e convenções internacionais que versarem sobre direitos humanos e que forem aprovados em cada casa do Congresso em 2 turnos por 3/5 serão equivalentes a quê? As emendas constitucionais. Então é qualquer tratado internacional que pode ter status de emenda, gente? Não, só aquele que tem status de quê? Melhor, só aqueles que versam o quê? Sobre direitos humanos. E é qualquer aprovação? Não. Vai ter que ter o mesmo procedimento das emendas constitucionais. Vai ter que passar nas 2 casas do Congresso, em 2 turnos, por 3/5 dos respectivos membros. Aí terá status de quê? De emenda constitucional. De norma constitucional. De emenda constitucional, de norma. De norma da Constituição. Só que eu falei que são 3 maneiras. E o que aconteceu? Para ser bem objetivo. A primeira pergunta que ele vai te fazer qual é? Os tratados internacionais sobre direitos humanos sempre tiveram possibilidade de entrar no nosso ordenamento jurídico com status de emenda constitucional. Certo ou errado?
Sempre? Só a partir de 2004. Olha aqui outra coisa. Isso foi a partir de 2004. A minha pergunta é, será que antes de 2004, antes da emenda de 2004, não tivemos nenhum tratado internacional sobre direitos humanos? Sim ou não, gente? Tivemos ou não? Poxa, se foi antes de 2004, ele foi aprovado por esse procedimento que está aqui? Ele foi aprovado pela regra, sim ou não? O que falar desse tratado internacional, mas versar sobre direitos humanos, que foi aprovado pelo procedimento comum, ordinário? Isso não era pacífico. O Supremo, como regra, entendia que tinha status de lei ordinária. Só que a doutrina não era pacífica. Parte da doutrina falava o seguinte, não, se é um tratado sobre direitos humanos, independente de ter sido aprovado por status de emenda ou não, ele vai ter status de quê? De emenda constitucional. A outra parte da doutrina falava o seguinte, não, embora verse sobre direitos humanos, só teria status de emenda se fosse aprovado pelo procedimento de emenda. Mas como foi aprovado pelo procedimento comum, vai ter status que é lei ordinária. Sim, doutrina não era pacífica. E aí, o Supremo Tribunal Federal o que fez? Ele criou um novo degrau nesse nosso ordenamento jurídico. Ele não seguiu nenhuma doutrina, nem a outra doutrina. O que ele fez? Ele criou uma norma chamada o quê? Norma supralegal. As normas supralegal, ou seja, uma norma que está acima da norma legal, mas abaixo da norma o quê? Constitucional. Que falou o seguinte, esses tratados internacionais sobre direitos humanos, que foram aprovados antes da emenda número 45, eles recebem um status que é norma supralegal. Um status diferenciado, por quê? Porque versa sobre direitos. Então a gente acabou de ver que os tratados internacionais, eles só podem ter status de quê? Lei ordinária, supralegal ou emenda. Se versar sobre direitos humanos, só pode ter status de quê? Supralegal ou emenda. E aí, ele vai começar a te perguntar, como perguntou na questão. Ele vai começar a tentar te induzir ao erro. Responde então. Todos os tratados internacionais têm status de lei ordinária? Não, a gente tem aqui, ó, supralegal e emenda. Um tratado internacional sobre direitos humanos, aprovado por maioria absoluta, terá status de lei complementar? Algum tratado tem status de lei complementar? Lei delegada? Se ele colocar alguma coisa dessa forma, está errado. Só pode deixar de quê? Lei ordinária, supralegal ou emenda. Ele vai tentar te induzir. Um tratado internacional sobre direitos humanos, aprovado nas duas casas do Congresso, em 2 turnos, com maioria absoluta, terá status de emenda constitucional. Certo ou errado? Maioria absoluta é igual a 3/5? Maioria absoluta é o primeiro número inteiro depois da metade dos membros. Se temos 100 membros, maioria absoluta vai ser o quê? 51. Agora, 3/5, quanto vai ser? 60. Então está errado. Entendeu ou não? Não é maioria absoluta, é o quê? 3? Ele vai trocar. Sim ou não, gente? Responde. Um tratado internacional sobre informática aprovado nas duas casas do Congresso, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, será equivalente a uma emenda constitucional. Certo ou errado? Errado. Por quê? Porque versa o quê? Sobre informática. Então a primeira coisa que você tem que olhar na questão, o que é? Olhou para a cabeça da questão. Versa sobre direitos humanos? Opa, se não versar sobre direitos humanos, independente do procedimento que ele colocar, 3/5, 2 turnos, não interessa, a maioria absoluta, se não versar sobre direitos humanos, lei ordinária, lei ordinária, lei ordinária, lei ordinária, lei ordinária, acabou. Agora, versou sobre direitos humanos, coloca um pé atrás e olha para onde? Para o procedimento. Se versou sobre direitos humanos, olha o procedimento. Se passar nas duas casas do Congresso em 2 turnos, 3/5, status de quê? Se não passar por esse procedimento, mas versar sobre direitos humanos, status de quê, gente? Supralegal. Porque se ele não colocar que passou por esse procedimento, você tem como afirmar que tem status de emenda?
Mas também pode falar que tempestade de lei ordinária? Não, porque verso o quê? Então sobra o quê? Supra? Entendeu ou não, gente? E aí, só para a gente fechar aqui, ó, a questão, na cabeça da questão, fala o quê? Tratado sobre direitos humanos. E aí ele pergunta, de acordo com o Supremo, sempre terão natureza supralegal, mas infraconstitucional? Sempre, gente? Claro que não. Errado. B. Podem ter natureza infralegal ou constitucional? Um tratado internacional. Olha aqui, ó. Pode ter natureza infralegal, gente? Não. C. Sempre terão natureza legal. Legal. Olha aqui, falou legal, isso aqui. Natureza legal e infraconstitucional. Bem, um tratado internacional sobre direitos humanos pode ter natureza legal? Direitos humanos? Só pode ser o quê? Supra ou... Que é a letra D, ó. Podem ter natureza supralegal, direitos humanos, ou o quê? Constitucional. Natureza constitucional. Emenda constitucional. É isso aí. Supralegal versou sobre direitos humanos, mas não passou por esse procedimento. Foi aprovado por um outro procedimento qualquer? Se versasse os direitos humanos, supra. Só pode falar que tem status de emenda se ele colocar. Foi aprovado as duas casas do Congresso, 2 turnos por 3/5. Ou se ele falar, foi aprovado pelo mesmo procedimento, versus os direitos humanos, claro. Foi aprovado pelo mesmo procedimento de aprovação de uma emenda constitucional. Aí terá status de quê? Emenda constitucional. Entendeu ou não? Resposta então, pessoal. Letra D. Letra D é a nossa resposta. Alguma dúvida aí? Então, copia rapidinho.